Olá, queridos, a paz de Cristo. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a lição 4, sobre homilética, dessa incrível revista Pilares da Teologia Prática, da editora Central Gospel. Nós acabamos de falar sobre hermenêutica bíblica e agora vamos falar sobre homilética. Quando a gente fala sobre homilética, e é muito bom essas lições estarem próximas, porque elas se complementam, né? São processos e passos a passos para estar abençoando as nossas vidas. E quando a gente fala sobre homilética, o termo homilética vem do grego homiletique, que significa pregação, né? E vem do verbo homilia, que também é sobre pregação cristã. Então, o que é homilética, pastor? Homilética é o ato ou a arte de pregar. O ato ou a arte de pregar a palavra de Deus. Por exemplo, se você for no dicionário de português Aurélio, ele nos informa que homilética é a arte de pregar sermões. E aqui, como diz em Marcos, capítulo 16, trata-se de uma ciência diretamente ligada à ordem de Jesus, que é ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, a homilética, ela tem certas técnicas, princípios também, para estar nos ajudando a fazer essa grande incumbência que é o mandamento de Jesus. Quando a gente fala sobre a arte de falar e a arte de pregar, existem técnicas, por exemplo, aqui não vai dar tempo de entrarmos por menores, por causa do tempo, mas comunicação, que é uma técnica importante dessa matéria. É a ação ou efeito, o meio de comunicar, é a participação, é a ligação do orador com o público que está o ouvindo. Também sobre dicção. Dicção é a maneira de se pronunciar, expressar, é a arte de dizer e recitar também. Eloquência também, capacidade de falar e exprimir-se com facilidade. É o dom da fala com fluência. Mas aqui eu quero ir mais a fundo para nós falarmos sobre estrutura do sermão, que é uma grande parte da matéria da homilética. Quando a gente fala sobre a estrutura do sermão, existem 3 partes essenciais para a construção que são da estrutura de um sermão. São elas: introdução, desenvolvimento, que é o corpo, e a conclusão. E quando a gente fala de um sermão, entrando já nessa parte, é importante falar que o sermão precisa ter unidade, ordem, simetria e sempre progressão. Quando a gente fala então sobre a introdução é a parte do sermão que serve como ponto de contato entre o pregador e o auditório. Eu sempre gosto de falar que a introdução é o ponto-chave da mensagem. Para quem vai pregar, a introdução é quando você gera uma curiosidade na igreja ou no público que está te ouvindo sobre o que vai ser falado, sobre o tema que vai ser tratado. Então são alguns poucos minutos que você tem para prender e reter a atenção do público para a sua pregação e para alguns minutos que você vai tratar sobre algo. Então a introdução é um ponto-chave da mensagem, é um ponto-chave da sua participação e por isso ela fica bem no começo. É importante ressaltar isso. Logo depois vem o desenvolvimento, que é o corpo da mensagem. E dentro da estrutura do sermão, o desenvolvimento é a parte principal. Eu costumo falar que no desenvolvimento é aqui que as ideias voam. É aqui que você vai dividir o seu sermão em 1, 2, 3, 4, 5 tópicos. É aqui que você vai tratar sobre a simetria do sermão. É aqui que ele tem que ter uma progressão lógica e simétrica para a conclusão também. E uma coisa dentro do desenvolvimento, além dos tópicos e da organização também, é a importância das ilustrações dentro do sermão. É sabido falar que é muito importante, além da técnica e a forma como falar, são também situações que você tem que restaurar, recapturar a atenção do povo também para a sua fala. E aí, quando você entra com algumas ilustrações dentro desse desenvolvimento, traz para você uma grande eficácia para a sua mensagem. Certo autor disse que ilustrações são como janelas de uma casa para uma mensagem de alguém. Então, também é uma técnica muito usada para no seu desenvolvimento e dentro ali ou entre os seus tópicos,
você está desenvolvendo algumas ilustrações e isso vai dar sequência lógica e progressão para o seu sermão. E quando a gente fala sobre a conclusão, basicamente é a junção de todos os fios do sermão. Ela deve ser curta, objetiva e marcante também. E é importante dizer que, assim como na nossa igreja, e creio que na igreja de vocês também, a conclusão de um sermão, ela caminha para o apelo, que é sempre apontar para Jesus. Toda pregação tem que ter uma boa notícia. E qual é essa boa notícia? É que Jesus é a resposta de tudo que nós precisamos. Ela aponta para a salvação, ela aponta para o arrependimento dos pecadores. Então, logo após a conclusão, vem o apelo também. E é importante e sempre bom ressaltar sobre isso. E além da estrutura do sermão, ainda não vai dar para entrar por menores, mas existem alguns tipos de sermões. Por exemplo, o sermão temático. Sermão temático é toda a argumentação que está amarrada a um tema. Existe também o sermão textual, que é toda a argumentação que está amarrada a um texto principal ou texto bíblico base que você está utilizando para aquela mensagem. E, por último, existe também o sermão expositivo, que para mim é o melhor tipo de sermão, é o que eu mais gosto também de estar utilizando, que é aquele diretamente ligado ao sermão textual também, só que tem uma diferença, que o seu desenvolvimento é feito sobre as regras da exegese bíblica, que também estaremos tratando sobre aqui. Ele não abrange um só versículo, mas uma passagem, um capítulo ou vários versículos. Por exemplo, Marcos capítulo 2, você vai ver do versículo 1 ao versículo 12 a passagem da cura do paralítico de Cafarnaum. Quando aquele rapaz é descido pelo telhado e ali ele tem um encontro com Jesus, existem ali 12 chaves bíblicas, pelo menos, por serem 12 versículos, para você estar extraindo grandes verdades bíblicas. Cada versículo tem uma verdade bíblica, tem uma chave espiritual que pode ser transformada através da hermenêutica e da exegese em uma aplicação pessoal que pode transformar a vida de alguém. Então, a homilética é uma grande ferramenta que você pode estar utilizando nos tipos de sermões e também na estrutura dos sermões para você estar abençoando a vida de alguém. Dentre tantas técnicas, pelo tempo que nós temos, isso aqui são algumas informações que são necessárias para você estar utilizando, e o desejo do nosso coração é que você gere expectativa para muito mais ferramentas que existem nessa revista e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.